Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé e nós estamos agora no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro muito legal e eu convido você em abrir no capítulo 17, no 6º versículo, que diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Aqui nós temos um ponto muito difícil da vida de Josué. Porque Moisés preparou Josué. E Josué preparou? Ninguém. Então, porque ele não preparou ninguém estava para assumir essa liderança. Alguns vão dizer, porque isso foi sempre o plano de Deus, não ter um líder em Israel. Então, pode ser isso justificável? Talvez. Mas o que se passa é que por não ter líder, então cada um estava fazendo o que lhe parecia certo. Obviamente, tinha as instruções, né? O Pentateuco estava lá. E o que era certo era a partir desse livro sagrado, que é o Pentateuco até então. Talvez alguns escritos. Enfim, mas isso é uma outra história, porque a gente vai discutir data e não é essa história aqui. O que é importante aqui no livro de Juízes? Eu quero dar alguns nomes de juízes importantes. Então nós temos Débora, né? Um grande nome aí, Débora e Baraque, eles estão juntos lá quando fala do juizado de Débora. Depois nós temos Gideão, depois nós temos Sansão e por último, o que todo mundo esquece, Samuel. Por mais que Samuel tenha aí 3 funções, que seria juiz, profeta e sacerdote, ele também foi um juiz, ok? Mas não está no livro de Juízes, está pouquinho, não importa, ele está aí e ele é importante como um juiz, até porque ele é o último juiz e a partir dele é uma outra história. Mas no livro de Juízes, todo mundo fala de um ciclo, e aí eu consegui achar um ciclo que está aí na internet, é fácil de você achar. Eu gosto de, igual está aqui, que são 4 Ds para a gente memorizar fácil como esse ciclo acontece. A internet deu 4D, eu entendo que 5 é melhor, e você vai entender quando eu disser o último, ok? Então o primeiro seria a depravação. O povo pecava, desobedecia ao Senhor, começava a adorar os ídolos. Então essa é o primeiro ponto aí de uma queda. Então se o povo estava aqui, né, é nisso que eu gosto de chamar atenção, por isso que eu acrescentei o 5º D. Então o pessoal começa a cair aí, e que é na depravação, que é o pecado. E por causa do pecado vem a disciplina. Então a depravação vem como consequência uma disciplina do Senhor para que o povo pudesse se arrepender, para que o povo pudesse lembrar que, assim como um pai que ama o seu filho, ele exorta, ele instrui para que volte à comunhão, para que volte a viver uma vida plena, porque Deus não nos quer escravo, Deus nos quer livre. E quanto mais comunhão nós tivermos com Deus, melhor nós vamos desfrutar da vida e da vida como um todo. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, quando a gente olha para a natureza, a gente sabe admirá-la e não adorá-la. A gente sabe olhar um passarinho cantando e ouvir aquele som como se Deus estivesse falando conosco. Quando a gente olha para uma obra de arte de um ser humano, a gente olha abismado, sem idolatrá-lo, sem precisar fazer imagem, escultura para idolatria. A gente admira. Por quê? Porque nós temos um Deus que é o Deus de tudo, seja do mar, seja da natureza, seja dos nossos dons e talentos. Então nós admiramos isso plenamente, sem medo de cometer qualquer sacrilégio, porque nós temos Deus em prioridade. E depois que vem depravação, disciplina, vem o desespero, né? E eu gostei dessa palavra desespero porque não necessariamente depois da disciplina
vem arrependimento. Sabe como isso é óbvio? Olha hoje, eu estou gravando isso em março, possivelmente isso vai no ar em abril, né? Então, março, abril de 2021. Nós estamos num ano de pandemia. E as pessoas, mesmo depois de um ano inteiro de pandemia, você vê muitas pessoas não se arrependendo. Elas estão desesperadas, mas não arrependidas. Então isso acontece no livro de Juízes, tá bom? E depois desse desespero que leva à lágrima, que lágrima não tem a ver também com arrependimento. Mas pastor, não leva a arrependimento? Muitas vezes o povo se arrependeu de fato, mas algumas vezes não, foi apenas um desespero. E aí Deus vem com o desafogo, uma palavra ruim, mas começa com D e fica fácil de você lembrar. Depravação, disciplina, desespero, desafogo. Pensa num ciclo, né? Então por isso que eu estou meio que fazendo uma bola aqui imaginária. Então, o que é esse desafogo? É quando Deus chama um juiz, né, para uma batalha, né? Normalmente o povo está cativo dos povos circunvizinhos, então esse juiz ou essa juíza, como no caso de Débora, vai liderar esse povo para tirar da terra, ou das mãos deste povo que está oprimindo Israel, ok? E qual é o quinto? Que aí eu consegui achar, é o descanso, porque o descanso é a volta à comunhão. Então nós temos aqui a comunhão com Deus, que para mim é o descanso, e quando a gente acha que nós somos tão bons que merecemos o descanso, a gente começa a querer lidar com Deus do nosso jeito, então a gente começa a cair em depravação, e caindo em depravação, a gente vai colher a disciplina de Deus. Colhendo a disciplina, a gente vai para o desespero, que deve nos levar ao arrependimento, tá bom? Deve nos levar. Se não nos leva ao arrependimento, não adianta muita coisa. E aí, para então o desafogo, que Deus levanta os seus profetas, e no caso aqui os juízes, para que a gente volte aonde? Volte para lá, para o descanso, para a comunhão com Deus, lugar de que nós nunca deveríamos ter saído. Então, basicamente, esse é o livro de Juízes, que é a minha e a sua vida, que de quando em quando a gente fica nesse ciclo de, eu estou bem com Deus, agora eu não estou tão bem assim, aí eu vou fazer o que eu quero da minha vida, e a gente peca, e aí quando a gente vê, a gente está sendo disciplinado por Deus, Deus puxa a nossa orelha, e de repente isso nos dá um desespero, a gente precisa clamar a Deus, perdão, misericórdia, e aí Deus traz uma palavra hoje em dia, né? Através de palavra de Deus, dizendo, olha, volte, você é meu filho, eu te amo, e aí você vem para o descanso. É isso. Juízes é um livro que quando eu li mesmo, assim, né? Estudei o livro pela primeira vez, porque eu tinha lido algumas vezes, mas quando eu prestei atenção, eu fiquei com raiva, porque eu me vi como este povo que não sabe desfrutar do descanso, que de quando em quando volta a fazer esse ciclo aí, ok? É um ciclo que leva para frente, mas ao mesmo tempo é um ciclo horrível, que você fica volúvel, né? Você não mantém uma constância, você está sempre caindo, desespero, precisando de uma palavra, voltar à comunhão, bagunça. A gente precisa fazer de tudo para viver um descanso, uma comunhão com o Pai. Amém? Depois do livro de Juízes, nós vamos para o livro não é de Ruth. Por quê? Porque o livro de Ruth está dentro do livro dos Juízes. É o mesmo contexto, é a mesma história, tá bom? Então, quando você lê Ruth, você pensa no contexto aí de Juízes. Então, por isso que a gente não vai entrar, porque ali não conta a história, né? É uma partezinha da história, mas eu estou fazendo a linha mais geral, digamos assim, da história da fé, ok? Então, um povo, na verdade, na história da fé, nós vemos um povo com um idioma, com uma constituição, servindo a Deus na sua terra, e agora, através de juízes, para que o povo não se perca, tá bom? Então, isso tudo vai preparar, é um cenário preparatório para o que virá no próximo vídeo, que aí nós teremos a instituição da monarquia. Ok? Então vou virar aqui a folha porque as perguntas estão atrás
Primeira pergunta sobre o livro de Juízes. Qual juiz você mais gosta e por quê? Conversa aí, de repente é uma coisa muito legal. Eu gosto muito de Jefté, mas como não gostar de Sansão, né? Enfim. Número 2. Em sua opinião, por que o povo viveu este período cíclico? Por quê? Quando você lê Juízes, por que o povo viveu nesse período cíclico? E número 3. E aí até né, você já faz essa pergunta para você, por que às vezes eu estou nesse ciclo? Por quê? E número 3. Em que momento do ciclo você acha que está? Eu espero que você esteja numa constância. Então você vai dizer que você está no descanso. Mas se não, se você se encontra em qualquer um, talvez seja norteador para você entender qual é o próximo passo. Ou quais são os próximos passos. Que Deus abençoe e boas reflexões.